Bom dia a todas, todos. Alegria ter todos vocês aqui. Hoje é o segundo dia das mesas, né, do Quindim na Casa Livre e Graviola Digital. Para a gente é uma grande alegria participar e ocupar esse espaço num dos eventos mais divulgados e de maior prestígio no Brasil sobre literatura e que não tem um espaço fixo, né, na programação principal para falar sobre literatura infantil, que é a literatura que forma leitores. Então a gente fica muito feliz com esse espaço que a Libre, né, oferece para que a gente possa trazer discussões sobre temas atuais, temas contemporâneos e temas complexos que envolvem a literatura infantil. A gente teve ontem uma mesa inaugural que foi muito bacana, que já está disponível nos nossos canais, sobre modismos na ilustração, com a Graça Lima e a Raquel Matsushita. E hoje a gente vai ter uma mesa muito, muito interessante agora, com a Denise Guilherme e com a Dani Gutfreud, que a gente estava até conversando, que é um tema complexo, é um tema polêmico, que é o lugar do livro ilustrado na sociedade, né? A gente tem um artigo do Perry Nodelman muito interessante, que ele fala do livro ilustrado como um livro feito pela classe média para a classe média. E eu acho que tem um movimento aqui no Brasil bastante interessante de pensar esse deslocamento, né, desse lugar, desse produto, porque é um produto, né? Ele é vendido, ele é comercializado, e com especificidades também que o diferem daquele que ocupa em outros lugares, como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aqui a gente tem os programas de governo, né? A gente tem os clubes de assinatura, a gente tem vários outros caminhos pensando em relação ao mercado e para que esses livros cheguem até os seus leitores. Bem, eu vou começar apresentando, então, a Dani. A Dani, ela vai falar um pouco mais do aspecto, vai resgatar algumas reflexões teóricas sobre o tema. E ela é uma pessoa muito, muito especial para fazer esse resgate, essa fala, porque a Dani, hoje ela ocupa um lugar muito interessante em São Paulo, que ela criou e organiza o Lugar de Ler, que é um espaço muito charmoso, que começou resgatando uma biblioteca pessoal e colocando na garagem, né? Você me corrija, tá, Dani? E uma biblioteca muito preciosa e convidando muitas pessoas da área da literatura infantil para trocarem, para pensarem, começou a oferecer cursos, oficinas e virou um espaço de muita articulação, de muita troca, de muita reflexão, muito precioso, muito intimista, né? Um lugar pequenininho, um lugar aconchegante, acolhedor. Todo mundo que chega é muito bem recebido e você sente isso no espaço. Além de unir todas essas pessoas, né? Então, a gente vai ter os produtores de literatura infantil, artistas, editores, pesquisadores, todos juntos nesse espaço muito acolhedor. A Dani também tem uma história bonita como editora, né? Atualmente também na Livros da Matriz, que é uma editora, a gente pode falar que é de boutique? Porque o pessoal usa esse termo, né? Como é que eu posso falar? Pequenininha, mas é porque você tem uma coisa muito interessante, você e seu marido, né? Que é trazer uma série de temas, uma série de obras bastante transgressoras, né? E que saem também de um lugar comum. Então é muito especial para a gente ter a Dani aqui fazendo esse resgate, justamente por ela estar nesse lugar de encontro de muitas vozes, de muitas pessoas, de muitos
muitos lugares, assim. E a Denise, né, querida parceira, assim, que tem também um trabalho... a Dani também é mestre. É que eu não estou fazendo uma apresentação com titulações, né? A Denise também, mestre em educação, e a Denise tem um trabalho muito bonito, uma história muito bonita na área da educação. Ela foi professora por muitos anos e eu imagino que isso tudo tenha trazido uma série de gatilhos, de reflexões, e ela foi se embrenhando mais para o mundo da literatura. E lá em 2014, ela fundou um projeto muito bonito, que é a Taba, que é um clube de assinatura de livros infantis, e que faz um trabalho, assim como eu acredito, né, o Clube Quindim, um trabalho de muita qualidade, de curadoria, de obras literárias. Então, uma preocupação genuína com a qualidade do livro, com a bibliodiversidade, com todo com todo um projeto de formação de leitor que conversa muito com a família, que conversa muito com o afeto, e isso todo junto de um material de apoio. Então, desde então, a Denise tem mergulhado cada vez mais nesse universo também do mercado, e hoje ela fica na direção da curadoria do clube. Me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá, Denise? E aí, com isso, é muito interessante porque ela tem uma visão muito ampla do que está sendo publicado dentro da atualidade. Ela tem preocupações, como a gente também lá do clube, de buscar uma diversidade de vozes, uma pluralidade de assuntos, de temas, de linguagem. Então, eu acho que ela tem muito a contribuir com relação ao cenário do livro ilustrado contemporâneo, em relação a essas representatividades, a essas estéticas, aos perfis dos autores, que tem muito a ver com a nossa mesa, né? Livro ilustrado é de fato um produto de classe média para classe média, né? Para onde a gente está indo, né? De onde viemos, né? E mais ou menos esse caminho, enfim. Então, eu vou passar agora a voz para a Dani começar a contar um pouquinho sobre o que você pensou sobre o tema para a gente. Eu queria agradecer o convite da Rê, para estar aqui com a Denise. É um prazer estar com vocês, claro, né? Só uma coisinha, a Ginete está vendo, a minha sócia no Lugar de Ler, não é um projeto só meu. Abaixo, não, eu que não sei falar no microfone. Enfim, a Ginete é minha sócia no Lugar de Ler, que é uma biblioteca para consulta e um espaço de cursos, de eventos literários, tal qual a Rê falou. Quando a Renata falou desse tema, eu achei muito interessante e fiquei pensando o que a gente está falando quando a gente está falando de classe média, né? Quando eu estudo o livro-álbum, o livro ilustrado, enquanto uma linguagem mesmo, a estrutura do livro, os aspectos formais, esse é meu estudo acadêmico. E na editora ou nos cursos que eu dou, tal, eu vou pensar nesse objeto como um todo e o que ele pode fornecer. Na editora, a gente tem uma linha que eu não gostei do termo boutique, porque acho que a gente tem escolhas muito políticas, a gente tem todos os critérios que para mim boutique não é. Parece uma coisa hotel boutique que é super sofisticado, mas talvez não seja um lugar tão bom de ficar. Mas, enfim, é isso. Assim, a gente, ao olhar para o livro, ao fazer as escolhas do que a gente vai publicar, é uma editora pequena, então a gente tem que escolher muito o que a gente vai publicar, né? A gente não pode publicar tudo que gosta. Tem critérios muito claros do que é importante, o que a gente acha importante e para esses leitores aqui, né? Que é onde a gente atua. A gente tem um catálogo que tem muitos títulos internacionais e estamos agora, vamos lançar o 3º nacional. A gente é bem miudinho mesmo. Quando
enfim, quando eu vou pensar no que é isso, o que é essa classe média que a gente está falando, se são esses conceitos da classe média que a gente usa há muito tempo, né? A classe média hoje mudou um pouco, o conceito de classe média é outro, mas acho que a gente está todo mundo na mesma página, entendendo que a branquitude, a heteronormativo, a presença do homem, a mulher em desvantagem, subalternidade, uma criança idílica, uma infância idílica. E nada disso vem do nada, né? Claro, acho que os produtores, muitos autores têm essa formação, né? E isso acaba refletindo na obra, sem dúvida, mas mais e mais se pensa nisso, né? Isso não é mais uma questão velada, não, a gente precisa falar disso, a gente sabe, a gente está tendo que rever todos os nossos paradigmas, parâmetros, critérios e como a gente olha para o mundo mesmo, né? Tem um monte de mudança aí no mundo mostrando para a gente que o que a gente pensava não cabe mais, então a gente precisa se rever. Eu até falei para a Rê agora, usei um termo que ela acha que eu concordo, que é complexo falar que eu não acho que haja invisibilidade, né? Eu acho que a gente escolhe o que a gente vê. Ninguém diferente de mim é invisível. Aí, eu posso olhar ou não olhar. Eu posso olhar a partir do meu ponto de vista ou olhar a partir do que ele está me mostrando e oferecendo. Eu falei de escolha. Mas não é uma escolha, eu escolho fazer isso, eu escolho fazer aquilo. Uma escolha que eu inteira fui formada de um jeito que eu posso ou não fazer aquilo. E a gente tem que fazer mesmo um grande esforço para olhar para essas coisas, que foi a correção que a Renata me fez, para a gente poder não ver que essa pessoa que está ali, que é o outro, tem toda uma complexidade que eu talvez não consiga ver, que eu não consiga entender profundamente mais do que ver, né? E dar ouvidos a isso, né? Não é só uma atenção, eu te vejo, você está assim, eu estou te olhando, mas é deixar que você me permeie, deixar que o seu conhecimento de mundo, o seu estar no mundo também chegue em mim e me afete, porque senão a gente não consegue mudar. Acho que as nossas escolhas na editora são muito pautadas por isso. Acho que a nossa escolha no lugar de ler também é pautada por isso. Eu não quero um monte de Janetinha e Daninha lá. Eu quero que seja de todo mundo. E para ser de todo mundo, exige da gente um esforço tremendo, como vocês sabem. É difícil fazer uma coisa para todo mundo. É difícil fazer uma coisa que não há protagonismos entre os professores, ou entre os alunos, ou entre a gente. A gente quer estar ali e deixar que a coisa seja construída por todos. E para isso exige que você baixe sua boca um pouco, né? Que você dê ouvidos, que você escute o que está acontecendo ao seu redor. E a mesma coisa acho que na editora. A gente não publica só livros que são a nossa cara. A gente publica livros que a gente acredita que sejam importantes e que tragam uma representatividade e um questionamento que a gente precisa fazer o tempo todo, que a gente se faz o tempo todo. Às vezes os livros são bem pouco entendidos, ou falar, vai deslanchar e não deslancha, porque, enfim, a gente está criando aí um leitor também, né? Que é o leitor que o Nodelman fala. O Nodelman fala desse leitor implícito, né? Para quem que a gente... que é uma teoria de um alemão que se chama Wolfgang Iser, ou Iser, não sei como fala em alemão para falar a verdade, eu falo em inglês e está errado. E ele está sempre falando que as obras são construídas com espaço para que alguém, o outro, né, venha e complete. E que essas obras que exigem do leitor, elas são as melhores obras.
acho que o livro-álbum, ele entra exatamente nesse lugar, porque ele é um livro construído com ausências, né? Com espaços em branco, com espaços a serem completados. Esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, que é o silêncio, que está em silêncio no livro-álbum, que é o branco e a virada da página. São esses lugares de atuação do leitor, né? Quando o leitor se vê implicado na obra, ele vai ter que fazer as costuras. No livro-álbum, se ele não fizer as costuras entre palavra e imagem na sequência de páginas, ele não vai chegar ao todo, né? Que é uma outra coisa que o Nodelman fala. O livro-álbum, ele não é um livro que vai, cujas partes, você pega uma parte, você entende. Não, você só entende ao final, quando você monta o quebra-cabeça todo. E quem faz isso, quem faz o alinhavo, é o leitor, que está ali implicado em olhar para aquela imagem toda, ler aquele texto junto a ela, né? Não é eu leio aqui e eu olho aqui, é um todo mesmo, eles estão trabalhando em tensão ali, criando um tecido que a gente vai desvendar, né, ou tecer ao longo do livro, como a gente quiser pensar a imagem, mas que estão ali como um questionamento também, não é nada muito dado, sabe? Normalmente os livros, ou de modo geral, é claro que você vai ter outras formas de escrita, e é um objeto muito permeável também, que aceita e adere em muitas outras formas também. Você vai questionar o seu próprio entendimento o tempo inteiro. As suas hipóteses são muito derrubadas ao longo do caminho, você tem que voltar, rever, perceber o que você não viu. Enfim, é uma leitura muito particular, que exige um leitor que eles chamam de ativo, ou talvez mais atento, algumas pessoas falem. Eu não gosto tanto da ideia de atento, porque eu acho que a gente não pode muito falar, o leitor atento. O leitor está lá, ele está atento àquilo que ele está vendo, e ele vai construindo e vendo o que ele consegue a partir das referências dele, daquilo que é dado e das conexões que ele pode fazer, né? E em uma outra leitura vai em camadas mais profundas, e assim vai indo, e a gente vai se formando leitor ao longo da vida, assim, né? Acho que a gente começa a se formar lá pequenininho e a gente continua ainda hoje se formando e sendo um leitor cada vez mais consciente, aceitando desafios maiores, enfim, mergulhando mais profundamente também nas camadas de leitura, e espero que isso vá até o fim da nossa vida, enquanto a gente puder ler ou ouvir alguém lendo para a gente, né? Acho que a literatura está aí para isso, né? Para ir transformando a gente todo dia, a cada contato. Eu estou falando demais? Não. Aí, enfim, pensando nesse leitor implícito, a produção, eu acho que sim, por muito tempo teve, embora tenha brechas aí, embora tenha publicações tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em que não há uma visão de classe média, vamos usar o termo, mas a gente não pode achar que o cara foi lá, escreveu ou criou um livro a partir de algo que ele precisa falar. Ele fala do que ele precisa falar lá dentro. Assim. Tem vários autores aqui que eu estou vendo, eu tenho certeza que os livros saem de movimentações, provocações internas, mesmo que seja um livro como a Gabi faz, por exemplo, que são pesquisas que têm um forte quê de informativo. Gabriela Romeu ali. Qual que é o nome do livro, Gabi? Diário das Águas. Diário das Águas. Isso. Tem aqui na Livraria das Marés. Isso. Já vai. E aí, enfim, acho que a gente... São coisas que nos movem, que fazem a gente produzir, né? E essa é a realidade, muitas vezes, de uma pessoa. Talvez ela não esteja atenta para certas coisas, talvez ela venha a ficar atenta. Não é uma crítica isso, eu acho. Acho que a gente tem que entender também que as obras são produzidas a partir desses movimentos, né? E muitas coisas se tornaram mais e mais
fez, para usar outro termo da Flip, agora, há pouco. Então, as obras vêm mudando também. A gente vê uma produção grande com representatividade, a gente vê uma produção de literatura negra importante, de literatura indígena importante, que começa a surgir agora, exatamente, porque a gente está mais atento a isso, porque nos foi cobrado de ser... esse olhar nosso, essa nossa atenção foi cobrada e a gente teve que rever nossos parâmetros, exatamente. Eu acho que isso é muito importante. A gente olha para a literatura indígena que é difícil, às vezes, a gente não sabe ler aquilo necessariamente, mas vamos aprender uma nova cultura, né? É interessante os lugares de fala, né? Porque eu, por exemplo, como mulher branca de classe média de São Paulo, né? Isso exige um esforço, como a gente estava falando, de deslocamento, né? Para tentar sair dessa estrutura muito engessada da qual o nosso pensamento foi construído, né? Para conseguir... eu lembro que logo que, alguns anos atrás, eu estava conversando com o Maurício Negro, que pensa muito a questão da literatura indígena, negra e tal, e eu falei, Maurício, mas na literatura indígena são muitas lendas, né? E eu queria ver outras narrativas. E ele me deu um tapa na cara, assim, me falou que lendas para você, ô cara pálida. Não é lenda, é a história, né? É a maneira como aquele mundo é explicado. E aí eu percebi como eu era extremamente autoritária no meu olhar, né? Ridícula. E precisava ainda muita humildade para conseguir me deslocar de uma maneira mais respeitosa, né? Que é esse esforço que a gente estava conversando, né? Não, acho que é isso mesmo. Acho que não sei se é ridículo. Acho que a gente tem muito a aprender, na verdade. Achar que a gente está num lugar de certeza segura. Assim, o que eu sei está bom, então eu vou olhar para eles a partir do que eu sei. Não é um bom caminho. O bom caminho é olhar para o caminho que o outro está te mostrando. A gente não conhece a literatura indígena. A gente veio a conhecer, eu pelo menos venho a conhecer nos últimos anos a ilustração indígena, porque a arte indígena, que agora a gente tem muito mais contato, mas eu nunca fui a uma aldeia. Eu não tive a sorte de fazer isso. Então eu vou conhecendo conforme eu consigo chegar a isso, né? E sim, exige esforço. Eu nunca conheci uma aldeia, eu também. E sair do seu lugar, né? Exatamente, sair do seu lugar, né? Dos parâmetros que você... A cidade de São Paulo tem 3 aldeias. E é pior, eu sou da Zona Sul Profunda, eu deveria conhecer, porque lá tem várias, mas eu não conheço. E é isso, a gente é classe média, escola particular, aquela vida de São Paulo que todo mundo sabe, e com um olhar que é reduzido. Eu tenho que me esforçar para abrir meu olhar, para poder conhecer outras coisas, e não a partir do meu parâmetro. Ontem eu estava pensando que tem um livro da Silvana Tavano, que acaba de ganhar o Jabuti, que a gente publicou, que é o Feio Eu. Maravilhoso. Que é maravilhoso, mas eu fiquei pensando, já pensou se a gente fosse igual a todos aqueles animais que só conseguem responder a partir do lugar deles? E a história de um coelhinho que se acha feio, ele é lindo, e ele se acha feio, alguém diz a ele que ele é feio, na verdade, que é alguém igualzinho a ele. E aí ele vai pela floresta encontrando animais e ele pergunta, mas eu sou feio? E o animal com quem ele fala, sei lá, a arara fala, se você tivesse mais cor. A girafa fala, seu pescoço é curto. Eles estão sempre olhando a partir do lugar deles, da perspectiva deles. Então, eles não conseguem se relacionar com o coelho. Mas aquele coelho que está se sentindo péssimo, ele continua naquele lugar de se sentir péssimo, porque é lá que a gente deixa ele, se a gente faz isso. Então, a gente tem que abrir o nosso olhar e conseguir olhar para o outro a partir dele e não da gente, eu acho. E por isso a importância da representatividade. Isso, do ponto de vista criativo, é o tema da mesa de domingo com a Gabriela, né? Gabriela, poxa. Gabriela, vem aqui. E que se chama Poéticas do Deslocamento, em que a
gente vai conversar um pouquinho sobre, também aprofundar um pouco mais esse tema, ouvindo duas autoras que têm muito a dizer sobre isso. Muito legal. Então, acho que é isso, assim, acho que isso que o Nodeman fala, isso que a Silvana Gili, que também tem uma pesquisa bem importante, a tese dela é sobre as invisibilidades, na verdade, sobre o espaço urbano e o que está invisível no espaço urbano. E eu repito, eu acho que não é invisível, a gente invisibilizar outro não faz dele invisível, né? Está ali, a gente tem que olhar para o que está aí e trazer isso para a literatura. E eu realmente acho que isso vem acontecendo de forma forte. Assim, a gente tem um esforço muito grande para fazer isso. Outro livro que eu acho que causa esse estranhamento e que causa a discussão que eu quero que ele cause, assim, que eu quero, euzinha não, né, a gente, mas O Menino Perfeito é um livro que a gente publicou e que tem muita polêmica. Mas por que é segredo? Por que não é segredo? Mas ele é triste, ele devia ser feliz com a escolha. A história do livro. A história do livro é um menino que faz tudo certinho, corresponde a todas as expectativas que a vida possa ter dele. Curiosamente, porque é um livro-álbum, é legal a gente pensar nisso, os adultos só aparecem as pernas dos adultos. A presença deles é muito cortada do livro, assim, da vida do menino, né? E ele, enfim, corresponde a todas as expectativas, faz tudo super certo, mas à noite, quando ele está sozinho, ele tem um segredo e ele convoca a gente para isso, e ele se veste com as roupas da mãe e ele está se olhando no espelho. O autor é o Bernard Corman, que é um autor LGBTQIAP+, não tinha o P ainda quando ele faleceu, infelizmente, mas a gente tem outros livros dele, vamos lançar mais 2 esse ano, que é além de ser um autor que trabalha o gênero profundamente, ele era um estudioso, enfim, ele tem uma produção acadêmica importante sobre o assunto. Mas é um livro que incomoda e que gera muita... Eu quis falar dele para falar que não é todo mundo que acha ele lindo. E isso é muito legal, porque ele gera discussão e é isso que a gente quer. A gente quer que essas discussões vão para a mesa, a gente quer falar sobre esses assuntos, a gente quer se aprofundar nesses assuntos, tirar as mais variadas conclusões sobre eles, olhar por todas as faces, para entender melhor sobre isso. Então, eu acho que quando o Nodeman fala do leitor implícito, quando ele escreveu aquilo, e até teve uma entrevista dele que eu queria ter visto, que foi a semana passada, que vai estar, depois eu vou te passar para você pôr na rede, é de uma biblioteca espanhola, vai estar no YouTube deles, vale a pena ver. Ele é um cara muito interessante até hoje, assim, mesmo ele produzindo pouco, hoje ele ainda é um nome do livro ilustrado, além de ser uma figura, ele é ótimo. No nosso site do Lugar de Ler tem uma entrevista muito bacana que o Odilon fez com ele também, que vale super a pena ler. Mas é isso, é que leitor é esse? E eu acho que quem está pedindo também muito essa transformação é esse leitor, né? Esses jovens, essas crianças que são muito mais livres em relação a essas questões estruturais que a gente tem das caixinhas e tal. Eles não têm, eles quebram com toda a nossa certeza, verdade. Você fala, ups, é melhor usar um termo muito já usado demais, mas desconstruir as nossas verdades mesmo e olhar para as coisas como elas são, sem tanto laque, sem tanta maquiagem em cima de tudo para nos proteger. A gente precisa se desproteger mesmo, se expor a essas coisas que estão acontecendo. E eu acho que a importância do Nodeman nesse texto, assim, o que é mais importante que ele fala é da gente se expor. O livro ilustrado permite isso, porque eu vou fechar agora, tá? Que eu não paro de falar. Tendo uma visão, assim, como você olha e a imagem é polissêmica, né? Você tem muitos caminhos para ir, ele exige do leitor uma reflexão que talvez um texto inteiro não te exija, porque ele vai te conduzindo mais de perto. Embora uma boa obra tenha essa multiplicidade de visões. Eu acho que o livro-álbum, ele dá pra gente, eu acho que ele põe uma lupa, sabe?
sabe? No modo de ler, assim. Ele olha para a leitura e fala assim, assim que se lê, ó. E quando você volta para o livro, para o seu romance de palavras, você lê de outro jeito, depois que você se torna um leitor de livro-álbum. E é por isso que eu acho que ele é tão democrático, na verdade. Por isso que ele é usado para crianças imigrantes, para educação e formação de crianças imigrantes, não para aprender a língua, mas para que eles se coloquem, se insiram numa comunidade nova. Então, tem um monte de usos desse livro que tiram ele desse lugar. Eu sou defensora do livro-álbum, não, ele não é classe média, ele é maravilhoso. É uma profissão de classe média, mas ele tem um lugar muito importante. Ele é obrigado a dizer. Né? Você tem que desenhar uma casa, você precisa dizer o que é essa casa por conta da imagem, né? Você tem, é da natureza da própria linguagem, você tem que dizer se o sofá é um sofá das Casas Bahia, né? Ou se é um sofá... Você vai ver a partir da sua referência, né? Sim. Porque se você não tiver a referência do que é Casas Bahia e do que é... Fala uma chique. Sei lá, não sei porque eu sou das Casas Bahia. Qual que é? Quem que sabe? Gabriel Monteiro da Silva. Tá vendo? Eu não tenho essa referência. Você é da Zona Sul igual eu, por isso que a gente ficava... E aí você não vai talvez saber, mas vendo mais e mais, você vai começar a questionar qual é aquele que aparece tão Casas Bahia e qual é aquele que aparece tão Gabriel Monteiro da Silva. E vai começar a entender, você vai ganhar referências. Problematizando, tá? Meu papel aqui é problematizar. Tem uma coisa também, principalmente do livro ilustrado importado, e a gente tem muito álbum, livro-álbum, enfim, álbum ilustrado estrangeiro, né? E que traz essas representações de casas, de roupas, de pessoas, né? Que não são tão plurais quanto o que a gente vê, por exemplo, saindo na rua, no Atacadão de Santo Amaro, para a gente falar de Zona Sul de São Paulo. Então, mas você está pensando, sei lá, você pensar no Anthony Brown. Anthony Brown, ele retrata uma famílias working class, né, que são da classe trabalhadora inglesa, aquelas casas, fora o Vozes no Parque, que tem o working class e tem a Madame Mãe Chata. Esqueci o nome dela agora. Acho que ela não tem nome, a mãe. A mãe não tem nome, é Chatonilda, que a Manchinha chama ela de Chatonilda, mas ela não tem nome. Mas que é exatamente para fazer esse paralelo, né? O Anthony Brown não é um upper class, ele não é um cara de classe média, ele é um cara de working class. Ele foi fazer livro-álbum, ou livro ilustrado, álbum ilustrado, tudo a mesma coisa, porque ele precisava ganhar dinheiro. Ele fazia cartão de congratulações, e aí ele precisava fazer dinheiro. Ele teve a sorte de bater na porta da Selma Lenz, que é uma grande editora de livros ilustrados, e ela deu a nota para ele. Ela falou, olha, você vai fazer isso, e não a história, mas ela ensinou o mecanismo do livro-álbum para ele, e ele começou a fazer. Ele é um dos nossos grandes autores, né? Acho que ele tem um papel super importante. Mas é essa coisa cultural. Você não tem lá o Atacadão de Santo Amaro, mas você tem o working class inglês. Não é uma classe alta, não é uma classe média também, né? Lá a classe média é meio confuso, mas enfim. Agora, o Sendak, o último livro dele é de sem-teto, de pessoas que vivem na rua. Que infelizmente é um livro que não tem aqui, mas que é de dar soco na porrada. É sensacional. Agora, muitos desses livros não vêm para cá por questões de mercado. É caro, né, para a gente importar esses livros, para pagar os direitos. Os do Sendak tem toda ali uma questão, como você sabe super bem isso, né, que tem que ser o papel correto, né, a impressão tal, as exigências do autor e agora da família que tem o legado. Enfim, tem muitas coisas, e às vezes são temas também que não dialogam diretamente. O Anthony Brown tem um livro que é fabuloso, que infelizmente não tem aqui, que é um pai com 3 filhos, se eu não me engano, ou 2. 3 porquinhos, né? Se eles viram porquinhos, são os 3 filhos, e a mãe fazendo tudo em casa, aquela coisa, a mãe super sobrecarregada, e eles fazendo uma zona, aquela casa inglesa que ninguém
ninguém nunca limpou, só aquela mulher fazendo, e eles vão se transformando em porcos, assim. Então tem ali um olhar, sabe, que está discutindo a sociedade dele, mas é ali que ele se alimenta também, né? A gente não pode olhar para isso achando que não tem uma representação, tem a representação, por exemplo, de personagens negros, tem muito mais do que aqui. David McKee é um outro que trazia a diferença, né, diferente, que é o do Elmer, sabe? E o Elmer trata da diferença, mas muitos outros livros dele que tem narrativas paralelas, tipo, acho que tem aqui o Cofrinho da Carlota, que tem um monte de gente assim ao redor, tem aquele outro do Eu Odeio Meu Ursinho de Pelúcia, que também tem várias narrativas paralelas e que mostram uma comunidade diversa, porque para ele isso era uma questão, a filha dele era indiana e era xingada na rua, então ele tinha pegava dentro, assim, né? Eu acho que tem, é tão importante a gente valorizar as nossas culturas e trazê-las para frente, né, para a nossa literatura, quanto olhar para a cultura do outro também a partir daqueles parâmetros, não dos nossos, porque é uma cultura super diferente mesmo, né? Ou a produção do Tara Books, que a Martins Fontes publica aqui, que são livros super caros e tal, que é cheio de lendas fabulosas, que contam das origens das coisas e tal, e que não é como a nossa literatura indígena. A literatura indiana traz essas lendas, mas não como a literatura indígena. Eles têm um outro modo de entender, né? E tudo isso vai tornando a gente um leitor mais maduro, acho também. Não sei se é maduro a palavra, mas que tem possibilidade de entendimento maior, eu suponho. Assim, eu não gosto daquela coisa de não vamos pôr neve no livro se era para nevar na história, eu vou mudar para chuva porque no Brasil não neva. Se o livro tem neve, vamos lá. A literatura está aí para isso, para a gente conhecer o mundo, né? Os diferentes mundos, internos, externos e por aí vai. Tem uma frase Tem uma frase do Luiz Antônio Coelho, que foi meu orientador no mestrado. Ele é do mundo do design, né? Que é: a linguagem instrumentaliza a percepção. Isso fica repetindo ad eternum na minha história, né? A linguagem instrumentaliza a percepção. Então, a partir do momento que a gente traz na linguagem literária, né, esses elementos e etc., nos ajuda a perceber o mundo. Então, quando a gente fala dessa invisibilidade, né, dessa dificuldade de enxergar por uma questão estrutural, de como o nosso olhar, né, aqui, Renata, branca, classe média, é construído, a importância de enxergar voz, de entrar em contato com literaturas como a do Otávio Júnior, por exemplo, ou da Minha Janela, né? em que tem um olhar para aquele mundo que não é o meu mundo, um olhar de dentro, né? E não também um olhar quase colonizado, como de muitas obras que a gente vê, em que a gente tenta fazer uma aproximação que acaba soando muito artificial e estereotipada, exatamente. É bonito ver surgindo, né? É bonito a gente estar vivendo esse momento confuso, isso é muito bom, né? Nos tira da zona de conforto, assim, é maravilhoso. Obrigada, Dani. Não falou não, a gente está super dentro do horário. Não, e até dizer que toda essa mudança não é sem luta, né? Eu acho que quando a Renata trouxe esse tema da mesa, eu fiquei pensando muito do ponto de vista do mercado editorial e das políticas públicas, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, eu fui fazendo várias perguntas, eu até anotei, eu falei, vou anotar para eu seguir meu fio do raciocínio que eu fui. Quem produz livro no Brasil? Se a gente pensar na cadeia produtiva do livro, né, aonde estão os editores, os autores, as gráficas, né, a concentração de publicação no Brasil, né, do mercado editorial é Sudeste.
É Sudeste. Sudeste urbano. A gente tem editoras em outros estados? A gente tem, mas o mercado grosso do mercado editorial, ele está na região Sudeste, né? Quem tem acesso aos meios de produção de livros? Porque não basta só você querer escrever um livro, né? Eu vou escrever um livro, tem toda uma jornada para você publicar um livro, e depois de publicado esse livro, tem toda uma jornada para esse livro circular e encontrar os seus leitores. Então, quem é que tem acesso a esses meios de produção dos livros? Onde eles circulam? A gente vive num país onde 70% das livrarias estão na região sul e sudeste, nas capitais. A gente não tem biblioteca pública em todos os municípios brasileiros. A gente não tem biblioteca escolar em todas as escolas públicas. E se tivesse, né, se o acesso forma leitores, porque quando a gente fala, e eu vou usar muito a expressão a gente, vou me incluir aqui também nesse discurso, se fala muito do acesso ao livro, né? E a gente tem 25 anos de políticas públicas de acesso ao livro no Brasil, com algumas interrupções ao longo desses anos, mas sim, e nós não temos um aumento do número de leitores no Brasil em 25 anos. Né? Quando a gente fala de preço do livro, eu estava numa mesa aqui no primeiro dia, e era uma mesa sobre livro digital, e uma pessoa fez uma pergunta, um senhor fez uma canção linda em homenagem, né, à Firmina, e depois ele fez uma pergunta como é que o preço do livro impedia as pessoas das classes economicamente menos favorecidas de comprar um livro. Essa era uma barreira para ele, importante. E ele queria entender por que o preço do livro era tão caro. O preço do livro no Brasil, ele está 40% menor se a gente comparar a inflação dos últimos 16 anos. Então, não é o livro que é caro, a gente vem perdendo renda. Então, isso faz com que a gente tenha menos poder aquisitivo não só para comprar o livro, mas para pagar a nossa comida. Né? E aí a gente pensa também, o livro ele é isento de imposto, né? Do imposto do PIS, do COFINS, do ICMS, e por conta dessa isenção, houve uma decisão do mercado de manter o preço do livro numa determinada faixa, e isso já tem quase 20 anos. E é insustentável isso para o mercado também. Né? Por outro lado, vamos imaginar que se a barreira fosse o preço, a classe média estaria lendo horrores. Isso não é verdade. Né? Renata sabe disso tanto quanto eu. A gente tem uma classe média que diz que a leitura é importante, que tem um fetiche do livro, né, de se dizer intelectual ou de circular, né, por aí arrotando erudição, mas não é uma classe que está preocupada em investir na cultura. Né, na formação. E não é uma classe também, eu vou fazer uma generalização, tem as exceções, mas não é uma classe que está preparada para ler Um Menino Perfeito. Né? Na minha experiência no Clube de Leitores Ataba, o que eu mais recebo, e aí eu até brinco assim, numa parte do atendimento, porque toda vez que tem um e-mail de alguém questionando algum ponto da curadoria, ele vem para mim, para eu responder, e desde religião, né? Então, esse livro fala de uma religião que não é a minha, vocês não estão respeitando a minha religião. Né? Ou desde livro, vocês estão mandando, eu recebi essa semana, vocês estão mandando muito livro com protagonista negro, e se a gente estava com alguma pauta nesse sentido, né? Porque estava achando estranho esse tipo de escolha. Eu já ouvi que isso é desnecessário. Sim. Então, essa é a classe média que está comprando o livro para os filhos, mas que não é leitora. Porque se fosse leitora, a classe média tem poder aquisitivo para comprar o livro. E a gente não está vendo nem num evento como esse, a área das independentes, a Livraria das Marés não está lotada. Eu não vejo pessoas com sacolas de livros circulando, eu vejo a classe média circulando por aqui com vários outros interesses. O cafezinho, a loja da bijuteria, o vestido, eu não sei se o livro está nessa conta também. Né? Até porque Cars 4 e pipoca, quanto fica? Duas pessoas para ir no cinema? Pois é. No Cinemark? E o lanche do McDonald's, porque eu escuto assim, mas o livro você lê uma vez e depois ele fica ali, né? O lanche do McDonald's você come uma vez também e depois ele vai para outro lugar, né? Não tem muito... Então, se a gente for pensar, o preço do livro, ele é uma barreira, sim. Mas não é porque o livro é caro, é porque a gente vem cada vez mais perdendo renda. E aí, quando a gente pensa no mercado como um todo, né? A gente está falando da produção, das editoras e livrarias, 70% delas são aqui na nossa região sul e sudeste. E quando a gente vai para o catálogo das editoras, que é um lugar de onde eu posso falar com bastante propriedade, porque nesses últimos anos a gente já leu 10 mil livros.
né, de algumas editoras, a gente já leu o catálogo completo, de grandes editoras. E a gente fez um trabalho, alguns anos atrás, de ler o catálogo de uma grande editora, e para fazer um trabalho de classificação de livros, e a gente se surpreendeu, porque a gente parou no meio da leitura e falou, não, a gente vai fazer a leitura agora com outro foco. Por quê? Quem estava representado nos livros? A classe média branca do Sudeste. Todo mundo estuda numa escola particular. Todos os líderes da turma são meninos. As meninas são sempre um acessório nas histórias. E aí eu estou falando geral, com raríssimas exceções. Todos os personagens que são gordos, ou eles são engraçados, ou eles estão no lugar de depreciação. Todo mundo tem empregada doméstica. Nenhuma das questões, a não ser que o protagonista fosse uma criança menos favorecida, que tivesse uma vida sofrida, esses meninos da classe média retratados nesses livros, eles não têm nenhuma preocupação social. A vida deles é o despertar sexual, o interesse pelo coleguinha, o namoro, a paixão, e são esses os assuntos. Posso te fazer uma pergunta? É um fundo de catálogo mais antigo, sim, né? Mas também atuais. Também atuais. Bem atuais. A gente tinha, assim, o catálogo antigo, mas muitos livros atuais, que foi o que nos chamou a atenção. Porque enquanto estava nos antigos, a gente falava assim, não, isso daqui está datado. Não, quando começaram a chegar, a gente falava, que data que é esse livro? A 2016. Não, esse é 2017. Peraí, não. Né? Então, tinha esse ponto. Outra coisa que nos chamou a atenção, a gente fala da autoria negra e da autoria indígena, né? A gente tem a lei de 2003, que obrigou a presença da literatura, né, afro-indígena brasileira no catálogo, o que fez as editoras produzirem muitos livros nesse sentido e abrirem portas. Então é importante dizer isso, porque não é que a classe média de repente se deu conta que existem as pessoas negras, de repente disseram pra gente, oi, os indígenas de repente estão dizendo pra gente, nós existimos, né, enquanto seres humanos, enquanto uma identidade cultural importantíssima, um patrimônio do nosso país. Eles estão gritando isso todos os dias na Amazônia, né? Eles estão morrendo no garimpo. Então não é que a gente de repente desperta e fala, olha que bom, agora não, existe toda uma luta da sociedade civil para conseguir que a gente que nós tivéssemos leis que obriguem, por exemplo, o que não significa, isso é muito importante, que esses livros estejam sendo lidos. E vou dar um outro exemplo. A gente fez um trabalho com uma lista de livros mais adotados de um catálogo de uma grande editora. Dos 500 livros, 4 eram de autoria indígena, 3 eram de poesia e 5 eram de autoria negra. 500 livros do catálogo de uma grande editora, eram os mais adotados, a lista dos mais adotados pela escola. É uma editora que tem uma grande adoção. Então, mesmo que esses livros estejam lá, vou falar pela experiência da gente, da Taba, mas quando a gente põe um livro que tem alguma questão racial, por exemplo, como a gente colocou o Nina, como a gente já mandou um livro, por exemplo, o Minitinha, da Penélope, que saiu agora, gerou uma polêmica, porque o livro vai falar de pajés, vai falar de benzedeiras, e as pessoas mandaram e-mails dizendo que esse livro era contra a religião delas, né? Ou contra o que elas acreditam, ou que a gente estava fazendo, ensinando coisa errada. Então, quando a gente vai pensar mesmo no catálogo das editoras, pode até ter esses livros, um pouco mais. E eu digo um pouco mais, porque se a gente fala que metade da população brasileira é negra, mais da metade, então mais da metade do catálogo deveria ser de autores negros, e não é, né? Mas existe sim um aumento dessa produção. E aí, quando a gente... outra coisa que eu queria trazer também é que, assim, o que o mercado editorial tem feito para a formação de leitores? Então, eu vou dar um exemplo. Teve uma carta que a CBL fez com outras entidades do livro, agora durante as eleições, para apresentar 7 princípios, 7 propostas para o futuro governo, né, em 2023. Dessas 7 propostas, nenhuma fala de formação de mediadores de leitura. Elas falam de resgatar o Programa Nacional, né, o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que vai falar lá de formação de leitores. Eles falam de manter a isenção do preço do livro, de ampliar o mercado, de favorecer, aumentar as bibliotecas. Aumentar a biblioteca não forma leitor só. Então, não aparece a questão da mediação da leitura. E a gente é um país que a gente, né, ontem até a Graça falou sobre isso, é importante dizer, a gente não tinha imprensa, a gente não tinha livro produzido no Brasil, a gente começou a ter livro, né, no começo do século XX, as primeiras editoras brasileiras. Então, a gente tinha livros produzidos, sim, pela classe economicamente favorecida, mas a gente não tinha escola para todos.
né? Os nossos dados de analfabetismo, os dados do INAF, eles são assustadores. E aí, quando a gente vê quem é alfabetizado, não é necessariamente quem é leitor de literatura, né? E aí, o que a gente vem fazendo como mercado, porque, pensem só, o Brasil é um mercado editorial, a gente tem um mercado totalmente dependente do governo. O dia que as prefeituras decidissem não comprar mais livros e o governo cortasse os planos de compra, as editoras quebram. Elas quebram. E não vai ter gente, e o número de pessoas que vão estar exigindo que os livros voltem a ser comprados, provavelmente vai ser o mercado editorial e quem já está evangelizado. Né? Então, o que a gente está fazendo para que as pessoas percebam o valor simbólico, o valor imaterial, o valor humano, né, do direito à literatura? Para que elas sintam falta quando tiver, porque elas percebam que não existe biblioteca municipal. Eu trabalhei 7 anos viajando por alguns municípios do Brasil em projetos de formação de leitores, a maioria sem biblioteca pública. Eu levava uma caixa com 50 livros e esses 50 livros era a primeira biblioteca desse lugar. Não tinha onde colocar os livros. A gente fazia a caixa ficar circulando na Caixa Econômica Federal, no posto do Sebrae, no posto de saúde. Fazer um resgate dos livros que estavam guardados dentro dos armários das escolas e que os alunos nunca viram. A gente não tem no curso de pedagogia no Brasil, e nem nas licenciaturas, nenhuma disciplina que fale sobre formação de leitor. Não tem. Os cursos que tem são a exceção. A gente tem no Instituto Singularidades, vai ter uma disciplina que fala sobre isso, mas é a exceção. Foi feita uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, há alguns anos atrás. Os cursos de pedagogia no Brasil têm 4.000 disciplinas diferentes. Porque identidade tem um curso desse na formação de um profissional. E aí esse professor que vai dar aula, ele é o professor que tem que formar o leitor. Porque a segunda última pesquisa, Retrato da Leitura no Brasil, os professores ainda continuam sendo os principais responsáveis pela formação de novos leitores. As mães, a figura feminina, né? E os professores, que são os responsáveis pela formação do leitor. Só que esse professor, ele não tem não só um curso, né? Ele não sabe como formar um leitor, ele nem estudou para isso, como também ele não tem a experiência de ser leitor. Ele não passou pela experiência de ser leitor, ele não é leitor. Eu fiz uma palestra no curso de pedagogia para uma universidade grande, assim, aquele auditório gigante, cheio de gente. Eu perguntei ali quem tinha lido um livro nos últimos meses, um livro de literatura. Pouquíssimas pessoas te levantaram a mão. Denise, o curso de letras são raríssimas universidades que permitem. Isso. Grade de literatura. Uma grade de literatura, uma grade para ler. Os alunos passam o tempo todo no curso de letras sem ler. Eles ficam falando sobre o livro, mas não leem o livro. No curso de pedagogia que eu fiz essa palestra, eu tinha conversado antes para que os alunos anotassem, e as professoras tabularam, eu fiz um Google Forms para eles escreverem quais eram os livros que eles tinham lido, o último livro, quando eles leram o livro. 90% das respostas eram livros que eles leram no ensino médio para fazer vestibular. Eles estavam há 2 anos no curso de pedagogia, eles não tinham lido nenhum livro de literatura. E aí, assim, tem várias coisas concorrendo com a literatura, né? Tem Netflix, tem o celular, tem dezenas de coisas concorrendo com a literatura. Mas a gente não tem, aí hoje eu queria trazer também um pouco disso, porque assim, a gente produz livros ilustrados que, na sua maioria, retratam a classe média urbana da região sudeste do Brasil, com questões e com bom humor, com temáticas, o que for, mas que são restritas a esse universo, né? Eu estou falando de um modo geral. Se a gente pegar o catálogo das editoras, vem havendo algumas mudanças? Vem. Mas a maioria é isso, né? É esse universo. Então, a gente retrata, faz um recorte do que é o Brasil, uma representação de infância que você falou, né? Idílica. Essa criança que vive num mundo feliz, em que ela não existe nenhuma preocupação com as questões sociais, porque ela não percebe isso ainda, né? Ela nem sabe, então é muito complexo para ela ver, esse é o discurso, né? Ou como a gente recebe lá, vocês estão mandando livros com tristes, com muitas coisas que estão deixando as crianças... Então, desculpem avisar, mas a infância é triste também, né? A gente vive as mesmas questões, né? A mesma coisa. Então, tem essa... quando a gente pensa como mercado editorial, que tipo de... E aí eu não estou falando de política de governo, porque o mercado editorial também tem que pressionar o governo por políticas públicas. Mas como sociedade civil, de que maneira que a gente, como mercado editorial, se organiza para formar leitores? E formar leitor não é só doar o livro para a biblioteca
do município. Ou para a pessoa que manda o e-mail contando uma história triste, e aí você vai lá e manda o seu livro da sua editora, e aí você sente que você está contribuindo de alguma maneira. O livro é a primeira, ter acesso ao livro é o primeiro passo para formar um leitor. Mas para se formar leitor, a gente se forma na relação com o outro a partir dos livros. E aí, quando num desses projetos de leitura que eu trabalhei, a gente ia para os municípios ensinar os professores a fazer sequências de leitura com livros que o projeto dava. Ficamos 2 anos fazendo isso e a gente ia aos mesmos municípios, eu ia 6 vezes no ano, eram 50 e tantos municípios, é uma vida itinerante. Depois de 2 anos, a gente chegava no final e ia ver o que os professores estavam fazendo e era uma coisa totalmente Frankenstein. Era como se alguém tivesse dado um livro de receita e ele estava seguindo o livro de receita. E a gente foi vendo que aqueles professores mesmo, eles não tinham experiência da leitura. E a gente falou, bom, então vamos reformular, vamos começar do zero. Os próximos 2 anos de curso a gente vai ler com esses professores. A gente vai formar um grupo de leitura, que eles vão passar 2 anos lendo literatura. A gente leu teatro, a gente leu crônica, a gente leu livro ilustrado, a gente leu novela. E aquela mulherada sentava para bater papo e a gente não tinha WhatsApp ainda, a gente trocava por e-mail as impressões sobre livro, a gente escrevia num caderno, que era o nosso diário de leitura. Depois de 2 anos, as práticas de leitura dessas professoras em sala de aula mudaram significativamente, sem que a gente dissesse para elas nada sobre o que fazer com os alunos, mas simplesmente porque elas foram impactadas pela experiência da leitura. E aí, trazendo para a nossa experiência mais recente na Taba, né, a gente tem o programa Taba na Escola, que é um programa que eu proponho o desenho de um currículo literário para a escola e a formação do professor. No ano passado, a gente teve 4.000 professores que participaram das nossas rodas de leitura. Professores do Brasil inteiro que entravam para ler um livro e conversar. Rodas... Essa ideia de fazer um leitor crítico, sim, né? Porque a gente fala muito de precisamos de leitores críticos, mas o que é ler criticamente? Que é o que vocês estavam fazendo, né? Que vocês transformaram a trajetória leitora dessas pessoas, tornando-os leitores críticos, né? Porque colocando para ler esse saber, eu acho. Sim, e porque no dia a dia, eu fui professora durante 12 anos, gente, não dá tempo. Não dá tempo. Eu corrigia 1000 provas. Eu tinha 42 alunos no primeiro ano. Não dá tempo, assim, de você falar assim, agora eu vou ler. Eu lia no trajeto, enquanto um dos trabalhos que eu usava transporte público, eu lia. Mas se eu estivesse dentro do meu carro, não dava para ler. Então, o tempo da leitura, ele vai sendo roubado de vários outros afazeres desse professor. E na escola, embora a escola tenha um discurso de dizer que a leitura é importante, especialmente quando o pai vai entrar para conhecer a escola, na escola particular, se a leitura é importante, qual é o investimento que a escola faz na formação literária desses professores? O quanto que a escola está disposta a colocar na lista de material os livros de literatura? Porque também isso, a leitura é super importante, mas 3 livros é muito. É muito, vai ficar pesado na lista de material dos pais. Né? Que eles conhecem. Isso, né? E são sempre os mesmos livros. Tem colégios particulares de São Paulo que estão adotando ainda livros dos anos 80. Todos os livros da lista. A lista de material dessa escola chegou para mim e eu falei, não estou acreditando. Ou as crianças estão estudando história da literatura, o que seria válido, ou ficaram presos na cápsula do tempo. As crianças de uma determinada escola de classe média estão se formando de um jeito tão do século passado. É isso. Exatamente. A periferia está recebendo os livros do PNLD que são muito melhores. Muito Exatamente. melhores. E aí entra essa ideia que a Denise colocou, né? Quer dizer, esse caminho que a Denise colocou, que é esse espaço do governo, né? Na curadoria, né? Numa curadoria que faz com que haja mercado, além do mercado particular, seja ele escolar ou de livrarias, que ainda é mais complicado ainda, para que essas obras consigam chegar até os seus leitores, né? E aí vem de encontro às leis, como você colocou, sim, Denise, mas também uma conscientização por conta da ocupação de um espaço devido, né? Dessas vozes indígenas, dessas vozes negras, né? Que se a gente for pensar 10 anos atrás, né? Eram mais abafadas. Sim. E que, na verdade, eu acho muito importante dizer que não foi dado esse espaço. Esse espaço foi conquistado a unhas e dentes. Está sendo ainda, porque se a gente olhar, a maior parte das editoras que tem
editoras que são exclusivamente de autores negros, né? Que tem algumas que se propõem a essa linha editorial. A qualidade gráfica do papel, a qualidade do projeto editorial, ela é muito diferente da editora que edita só autores brancos. E por quê? Porque o acesso a esses meios de produção ainda está na nossa mão. E quando a gente pensa em mercado editorial, o que eu queria dizer é que, assim, o que a gente, como mercado, vem fazendo para pensar na formação de leitores, que ação organizada a gente pode fazer como sociedade civil, como entidade privada, para pensar como nós vamos formar leitores. Porque formar leitor não é em festa literária, gente. De verdade, não é. Aqui a gente está falando com nós estamos evangelizando quem já está evangelizado. Aonde estão, em que lugar da Flip, dessa programação, em que lugar tem momento para as pessoas lerem, sentarem, todo mundo que leu o Torturado, participar de um clube de leitura e conversar sobre o Torturado? Não tem. Em que lugar todo mundo propor às pessoas, olha, vai ter um evento aqui na Flip, um lugar, um auditório, e todo mundo vai ler determinados livros, nós vamos fazer um clube de leitura aqui. A gente, em feira literária, no geral, a gente fala muito sobre livro, mas a gente não lê. E aí quem está lá é quem já lê. É só a gente dar uma olhada no perfil das pessoas que estão circulando na Flip, não das que estão trabalhando, das que estão circulando na Flip. Então, se a gente continuar fazendo o livro ilustrado para a classe média ver, para uma classe média que não valoriza a cultura, tem um fetiche da cultura, isso é diferente, mas não valoriza a cultura, é uma classe média que não está no teatro, senão nossos teatros estariam lotados, é uma classe média que não está se formando criticamente, e, de novo, eu estou generalizando, tem as exceções, mas que não está se formando criticamente e não vai formar a massa que a gente precisa. O Brasil é um mercado potencial gigantesco, haja visto o que o governo gasta com livro didático. Você imagina se todo mundo que comprasse um livro, que ganha um livro didático, que ganha não, né? Porque a gente paga por esse livro. Mas todo mundo que recebe o livro didático fosse um leitor em potencial, se formasse como leitor, o que a gente teria o mercado alemão é infinitamente mais organizado do que o nosso, até porque tem muito mais tempo de mercado e também porque não foi uma colônia, né? Isso diz muito sobre também o nosso lugar, mas ele é um país pequeno que tem um mercado muito mais estruturado e maior do que o nosso. Por quê? Porque a nossa população é muito grande, a gente tem leitores em potencial muito grandes, mas enquanto a gente, como sociedade civil, né, e como política pública também, mas, de novo, as políticas públicas só nascem por causa da organização da sociedade civil. Né? Como a gente se organiza como instituição para a gente fazer um trabalho coletivo de formação de leitor, porque não dá para eu, Ataba, fazer isso sozinho, né? A gente tem o nome Ataba porque é uma palavra do Tupi-Guarani que significa aldeia. Para formar leitores, assim como as grandes causas do nosso país e do mundo, precisam coletivo. Então, como a gente se organiza como coletivo para pensar em ações, né, de Estado, não de governo, porque aí muda o governo, muda a regra e tudo, mas como é que a gente cria políticas de Estado que garantam a manutenção, um programa contínuo de formação de leitores no Brasil? E não só isso, né? Cobrar também a execução, sim, porque muita coisa é colocada... Tá lá, o programa, o Plano Nacional, exatamente, né? Vai completar 25 anos que o documento fala, 2006, que a gente começou essa luta. Ele foi aprovado, né, vai fazer mais ou menos 10 anos, e ele não foi implementado ainda. E aí, quando a gente tem uma carta de uma instituição importantíssima que vai falar não se fala de formação de mediadores. Aí, esse ano também, várias editoras, pessoas que trabalham com mediação, pessoas que estão ligadas à leitura, assinaram a carta que foi enviada, né, aos candidatos do campo democrático, que era livros na mão, né, comida no prato. Ali, sim, naquela carta, onde a gente apresenta 10 propostas, a quarta proposta é a formação de mediadores de leitura. Tá? A gente começou o ano passado esse trabalho com os professores de uma forma mais intensa, e desse grupo de 4.000 professores, vários falaram, a gente não quer parar, a gente gostaria de continuar lendo, a gente continua fazendo as rodas, mas a gente propôs a esses professores, se vocês querem participar de uma formação sobre mediação de leitura, a gente faz um piloto. E aí 120 professores se candidataram, a partir que tinham a disponibilidade para fazer. Depois, quando a gente colocou como seria, porque assim, você vai ter
ter que ler, você vai ler todo mês, desses daí a gente ficou com 46 pessoas do Brasil que passaram esse ano inteiro por um programa de formação de mediadores. E que a gente está acabando agora, nós vamos fazer o nosso encontro presencial na semana que vem, e elas já estão pleitando o que seria o ano 2. Enquanto uma parte que está com a gente quer de novo, que não fez o ano 1, quer passar pela experiência do ano 1. Então, existe sim uma massa grande de educadores, não só educadores, que lá tem gente que trabalha em projeto que não é necessariamente professor, mas que trabalha em projetos com crianças em situação de vulnerabilidade social, gente que trabalha em comunidade quilombola, é um universo bem diverso. Agora, um ponto interessante, Denise, o caminho é sempre direto com o educador, você vê, não passa pela instituição da escola. Não, eu trabalhei na escola, eu não saí da escola ainda, né? Eu falo que eu entrei na escola com 6 anos, eu tô lá ainda, porque eu tô na pós do Vera, eu só fui mudando de escolas. Mas eu brinco com meu marido que está aqui, que eu saí de uma estrutura extremamente rígida e fui para uma outra que também é assim. Porque a escola, a gente fala muito que as coisas não estão funcionando e etc., mas é difícil demais inovar na escola. Eu sempre, na primeira escola que eu trabalhei, eu lembro que eu tinha escrito um artigo para a Nova Escola falando sobre o quanto a gente, como educador, tem que procurar brechas, as fissuras nas estruturas, né? E ser resistência. Porque o dia a dia da escola é um dia a dia muito impositivo, de uma rotina, de entregas de coisas que você precisa tá muito imbuído de si e das suas convicções filosóficas, políticas e educacionais para você se manter humano. Porque é muito difícil. Eu acho a escola um espaço fundamental da formação do leitor, especialmente num país onde a gente tem milhões de pessoas passando fome. Então, entre comprar um livro e comprar comida, eu vou comprar comida. Então, com uma população como a nossa, onde a principal fonte de acesso ao livro é a escola, porque a maior parte das crianças não tem uma família leitora. E não só da rede pública, mas as crianças da escola particular também, não vêm de uma família leitora. Então, a escola pública, universal, gratuita, laica, é importante dizer, né? Ela é a organização, para mim, fundamental para a formação do leitor. É por ali que a gente vai. Não é a única, mas eu acho que esperar das famílias, que as famílias, ainda mais no Brasil, onde a maior parte das mulheres é mãe solo, as mulheres negras periféricas, elas são mãe solo, as mulheres de classe média também são mãe solo, a diferença só é que elas são casadas, mas elas são mãe solo, sim, né? Isso. Então, essa mulher sobrecarregada, que chega no fim do dia, e aí eu me incluo nessa, trabalhando no clube de assinatura e trabalhando com curadoria de livros, eu sou a pessoa que chega no fim do dia, dependendo do dia, eu falo para ele, você vai ler. Não vou dar conta de ler. Então, exigir que essa mãe faça isso com checklist de todas as outras coisas que ela tem para fazer, né? Isso aí é só uma mãe que, daqui mais para frente, numa sociedade que eu espero que a gente está construindo, que seja uma sociedade que tem uma rede de apoio para essas mulheres, que tem creche pública para todas as crianças, que permite essas mulheres que elas possam ser outra coisa além de mães, porque para algumas mulheres da classe média é possível fazer isso, para a maioria das mulheres periféricas não é, né? Elas trabalham, chegam em casa e têm uma jornada tripla, quádrupla, e ser mulher, sua subjetividade, o acesso à cultura, ao entretenimento, ao lazer é uma utopia para essas mulheres. Então, querer ainda esperar delas que elas leiam para os seus filhos é romantizar, né, a tragédia. Então, eu acho que, para o que a gente precisa, a escola e a sociedade civil, criando, né, forçando, lutando, né, pela construção de políticas públicas de Estado, e eu reforço, de Estado e não de governo, porque política pública de governo, muda o governo, acabou a política. Política pública de Estado, ela permanece independente do governo. E uma sociedade civil engajada, com uma luta permanente, porque, né, igual a luta feminista, não dá para você, ou a questão do racismo, não dá para a gente achar que a gente chegou agora e relaxar. Todos os dias a gente tem que estar em alerta. E com a questão do livro e da leitura também, todos os dias. É uma luta constante que a gente precisa fazer. E que a gente só vai fazer no coletivo. E que necessariamente, na minha visão, passa pela escola. Necessariamente passa também por um despertar do mercado editorial, de entender que não existe sobrevivência do mercado editorial no Brasil se a gente não se organizar como sociedade civil e pensar juntos que programas que nós vamos fazer de formação de leitores, como a gente se organiza, cada um com o seu tamanho, como nós vamos nos mobilizar para criar políticas públicas e para
se envolver diretamente na construção desse país leitor. Senão a gente vai continuar fazendo festa, vai continuar se encontrando, é muito bom encontrar todo mundo, mas extremamente frágeis, fazendo contas, a gente estava falando, fazendo contas na ponta do lápis o tempo todo, vivendo de um desejo muito grande, né, de quem é apaixonado pelo livro, mas só a paixão não paga boleto. Né? E a gente precisa criar um mercado forte, mas também um país em que as pessoas vejam a leitura como uma possibilidade de se ler no mundo, de ler o mundo, né? De ser capaz de ler o outro, de ler a si mesmo e, principalmente, de ser autor da sua própria narrativa. Né? Deixar de ser um personagem da narrativa do outro. Né? Obrigada. Então, sabe que eu ia falar que tem uma pessoa aqui que tem muito a dizer sobre isso, que é a Lisandra, é editora da Jandaíra, e ela tem um trabalho incrível de busca por essas vozes, pela descoberta dessas vozes que trazem uma multiplicidade de narrativas importantíssimas e que tem ocupado um espaço muito importante, inclusive ganhando destaque em muitas premiações, e muitas vezes autores que são descobertos por editoras como a Jandaíra, como a Lisandra, acabam indo até para editoras muito grandes, o que é um problema, né, Lisandra? Mas, enfim. Deixa eu te passar aqui o microfone. Vem cá, Lisandra. Eu queria contar uma historinha que nem tem muito a ver com isso, mas que, desse trabalho que você falou, a gente tem que entender o quão de formiguinha é esse trabalho, né? É uma história muito louca que, logo depois do golpe, que entrou o governo Temer, eu não sei se vocês lembram que eles ressuscitaram provavelmente algum projeto de gaveta que eles chamaram de Criança Feliz. Enfim, aí eles ressuscitaram esse projeto, que provavelmente era alguma coisa que já estava sendo pesquisada e que que eles chamaram com esse nome ridículo, que todo mundo riu e falou, o que é isso, né? E aí passou. Um tempo depois, eu trabalhava no El País como tradutora, e um amigo meu falou assim, que trabalhava comigo, falou, eu tenho uma equipe de TV de Nova York que está aqui em São Paulo e precisa está fazendo uma reportagem sobre esse projeto. Eu falei, gente, mas esse projeto está existindo, está acontecendo, como assim? E aí eu fui acompanhar esse pessoal para fazer umas visitas em umas escolas na periferia de São Paulo, em cidades daqui, e eles tinham vindo desde Manaus e depois passaram por Roraima, que tem um projeto piloto, um projeto modelo de trabalhar com agentes do brincar. Então, é uma ideia de ser uma coisa formiguinha dessas, que tem agentes que vão, como o agente comunitário de saúde, mas que vai na casa das pessoas para mostrar para a mãe que as coisas mais básicas da casa podem servir como forma de brincar e de estímulo. E o projeto estava funcionando em vários lugares do Brasil, nunca mais ninguém ouviu falar disso, e foi uma coisa absurda eu ter tido contato com isso em algum momento, e estava funcionando muito bem. Enfim, aí é um projeto que todo mundo riu, que achou uma coisa bizarra, mas que é baseado num estudo enorme da USP, que foi feito em Paraisópolis, sobre essa questão do brincar, e as crianças foram... e aí alguns municípios receberam uma verba grande para contratar essas pessoas para ir brincar com as mães, na verdade, para as mães incorporarem isso nessa rotina louca delas, porque também não era um negócio para sobrecarregar a mãe ainda mais. E eles fizeram, em Paraisópolis foi feito todo um estudo do Instituto da Criança da USP, da Faculdade de Medicina, sobre saiu matéria até na Exame, falando, porque é a base do estudo que já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que quando você brinca com a criança na primeira infância, a economia do país muda. É uma coisa absurda, assim. Então, assim, é um negócio que a gente e olha como são isoladas essas iniciativas, quer dizer, uma coisa que estava acontecendo ali no Ministério da Saúde, porque esse projeto é do Ministério da Saúde, e que tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com cultura, tem tudo a ver com tudo, né? Então, eu quis contar um pouco isso para a gente ver como tudo é muito dissociado aqui, como a gente tem que abrir o olhar para iniciativas que estão acontecendo em outros lugares e não ficar só na nossa bolha da educação ou da cultura, porque a cultura perpassa tudo, né?
A gente tem uma autora, a Marta Porto, que diz que se a coisa fosse certa, o Ministério da Educação tinha que estar submetido ao Ministério da Cultura, porque a cultura é muito maior do que a educação, né? Se você pensar na cultura como um conceito antropológico de população e tal. Mas, enfim, até me sentei aqui. Obrigada, Liz. Muito bom te ouvir sempre. Bem, eu vou abrir aqui para perguntas, ver se alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma questão. Primeiramente, adorei a mesa, parabéns. Microfone para ela. Eu vou falar. Posso falar alto? Não, posso falar alto. Denise, você foi conversando sobre a questão da formação dos professores, isso me chamou muita atenção, porque assim, na qualidade de escritora e vendo os meus livros sendo levados para esses projetos, eu fico com uma dúvida, eu queria escutar a sua opinião. É sobre a preparação desses catálogos sobre o livro, que vão junto anexados os livros, para essa preparação, para entrar nesses editais. Como é que você vê isso? Porque isso sempre demanda bastante das editoras, né? Eles têm sempre um trabalho de contratar pessoas para fazer, para falar sobre o livro e destrinchar e fazer perguntas, enfim. Como que você vê essa preparação de catálogos que seguem com esses livros para ingresso nessas escolas? Num país como o nosso, eu não acho que esse material é um material desnecessário. Por outro lado, eu acho que ele é um atestado da nossa incompetência na formação do professor. E muitos desses materiais, na minha visão, eles menos contribuem do que ajudam na formação do professor. E eu vou dizer o porquê. Eles dizem como ler o livro, como se houvesse um único caminho possível para ler aquele livro. E, de novo, eu estou generalizando, né? Há exceções. A gente faz material na Taba, a gente faz os mapas de leitura do livro e faz o mapa de exploração. A gente está fazendo também material para um catálogo de uma editora, um material assim. E a principal diretriz é assim, a gente não pode dizer é assim. E mesmo na mediação, as mediadoras de leitura já sabem que quando uma pessoa faz um comentário na mediação, a gente fala que tem poucas coisas são proibidas na mediação. É dizer, tá certo, é isso mesmo. Porque nem tá certo, é isso mesmo, fica parecendo que você, mediador, tinha um gabarito e você estava esperando alguém dizer o que você estava pensando e você fala, tá certo, ou é verdade, tá certo, né? Você diz para a pessoa que ela está correspondendo à sua expectativa em relação àquela leitura. Então, alguns desses materiais, e assim, nos últimos anos, é sintomático, inclusive, isso. Antes era assim, tinha aqui um guia para o professor. Aí depois tem um guia, aí tem um vídeo. Tem vídeo agora. Aí tem um resumo do livro. Quer dizer, o material é feito de um jeito que, se o professor quiser, não precisa nem ler o livro. De verdade, assim. São 30 páginas. A gente fez um material para o catálogo de uma editora. Alguns dos materiais, eles eram quase maiores do que os livros em quantidade de caracteres. O que a gente gastou para falar sobre o livro era maior do que o autor disse. Então, isso prova a fragilidade da formação do professor, mas também qual é a concepção de leitura que está por trás dos grandes editais. Haja visto, por exemplo, o livro literário agora faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. A gente não tem mais um PNLD literário. A gente pode pensar, foi uma saída, talvez não tivesse PNLD literário, talvez o livro de literatura não estivesse lá, né, por conta desse governo que a gente está vivendo agora, mas é uma grande perda, porque a gente submete a literatura à categoria de material didático. E aí, de novo, o livro vai, tanto é que tem temas, quando você está no edital, tem temas. Agora, as editoras, elas submetem o livro ao edital a partir de temas que o governo decide. E quando o governo faz isso, ele também ele define quais vão ser os temas dos catálogos das editoras nos próximos anos, porque a editora precisa vender para o edital. Então, se ela não tem livro sobre natureza, ela vai começar a produzir livros sobre natureza, porque é um tema que o governo está olhando, né? E então, a estrutura do edital é sobre temas e pressupõe um material do professor que, na minha visão, é extremamente diretivo, o que passa uma ideia de concepção de leitura de que existe uma leitura única, e o que não é verdade.
Então, eu acho que tem a ver com essa concepção de leitura, de que existe uma leitura única. Eu acho que eu lamento por esse ângulo, né? Que não seja necessário um material para o professor, seria leviano eu falar isso, pensando que os professores, muitas vezes eu sou professora, e ter um material como esse ajuda muito a gente a ampliar o olhar sobre o livro, a entender mais sobre a obra. Então, ele tem sim, ele pode contribuir muito com a nossa formação. Por outro lado, eu acho também que um material como esse, dentro das últimas diretrizes que tem, que tem um roteiro, tem o vídeo, tem o resumo do livro, aí tem o vídeo do aluno, tem o material do aluno, né? Ou seja, aí você tem toda uma diretriz que acaba dizendo que a leitura é só por aquele caminho, quando não deveria ser, né? Eu acho que a gente, em vez de gastar tanto dinheiro com produção desse material, podia se investir na formação do professor leitor. E aí talvez ele não precisasse de tanto material para ler o livro, né? Agradecer a presença de vocês, foi muito bom ouvi-las. Obrigada, gente. Obrigada.